Sabe, quando a gente pensa em fé, a palavra regras não é a primeira que vem à mente, não é verdade? Parece até o oposto. Mas a verdade é que para qualquer comunidade prosperar, ela precisa de uma estrutura. Hoje, a gente vai explorar o Estatuto da CEADEB, a Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, para entender exatamente isso. Como a ordem e a doutrina se juntam para guiar uma das maiores convenções religiosas do Brasil. E essa é a grande pergunta, né? Como é que um grupo unido por algo tão profundo como a fé se organiza? Como toma decisões, resolve conflitos e, o mais importante, como cumpre a sua missão? A resposta para tudo isso geralmente está num documento fundamental, o Estatuto. E é exatamente nele que a gente vai mergulhar agora. Olha aí, esse é o documento oficial, o Estatuto da CEADEB. À primeira vista, pode parecer só papelada, pura burocracia. Mas a realidade é que cada artigo aqui dentro é uma tentativa de traduzir princípios de fé em regras práticas do dia a dia. E para entender como isso funciona na prática, vamos começar pelo coração de tudo, a missão. Então, vamos direto ao ponto. Por que essa organização existe? Qual é o seu propósito fundamental? O interessante é que o Estatuto não apenas define essa missão, mas faz questão de nos mostrar de onde essa inspiração veio. A base está toda lá. O artigo 3º é bem direto ao ponto. Um dos principais objetivos da Convenção é promover a obra de evangelização. Isso está lá no topo da lista de prioridades. Mas não para por aí. O Estatuto também especifica como essa evangelização deve acontecer. E o mais importante, busca sua justificativa direto nas Escrituras. E aqui é o pulo do gato. O Estatuto cita diretamente as cartas de Paulo aos Romanos e aos Coríntios. Por quê? Porque são exatamente esses textos que falam sobre evangelizar em novos territórios, sobre não construir sobre o fundamento de outro. Isso é muito significativo. Transforma o que poderia ser uma simples regra de organização em um princípio ético. A missão é crescer, sim, mas com respeito ao trabalho que outros já fizeram. Bom, se a missão está tão clara, a próxima pergunta lógica é: quem faz o quê? É aí que o Estatuto entra para organizar o campo, distribuindo as responsabilidades e criando um sistema bem claro de deveres, tanto para os ministros quanto para os fiéis. Olhando aqui, a gente vê bem essa estrutura de papéis que se completam. De um lado, os ministros, responsáveis por guardar os princípios e pela liderança espiritual. Do outro, os fiéis, com o chamado de colaborar, de manter a ordem e de seguir as orientações. Não são papéis opostos, muito pelo contrário. São como duas faces da mesma moeda, trabalhando juntas para que a comunidade funcione bem. Certo, mas e quando alguém não cumpre o seu dever? O que acontece? Toda e qualquer organização precisa de um sistema para manter a ordem, e o Estatuto da CEADEB detalha um processo disciplinar que, mais uma vez, busca a sua lógica e a sua razão de ser diretamente na doutrina. Vamos pegar um exemplo bem prático. A irregularidade na contribuição de um ministro. O processo não é punitivo logo de cara. Primeiro, ele começa com uma advertência formal, por escrito, e dá um prazo, olha só, de 60 dias para a pessoa regularizar a situação. A perda do cargo é o último recurso, o que mostra um processo gradual, focado primeiro na correção. E aqui, de novo, está o ponto fundamental. Essa regra de disciplina não é uma invenção administrativa tirada do nada. O Estatuto ancora a exigência do dízimo diretamente na passagem de Malaquias. O que isso significa na prática? Que para a Convenção, a disciplina administrativa é, na verdade, a aplicação de um princípio espiritual. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Tudo isso nos leva a olhar para a estrutura maior, como a Convenção se organiza para executar essa missão, para supervisionar os deveres e para aplicar as regras de forma justa e consistente. A resposta está na sua estrutura de governança. Para dar conta do recado, o Estatuto cria uma estrutura de governo bem completa. No topo de tudo está a Assembleia Geral, que tem o poder de decisão final. E abaixo dela existe toda uma rede de conselhos, secretarias e comissões, cada um cuidando de uma área específica. É uma estrutura complexa, mas projetada para garantir que a missão seja cumprida de forma organizada. E essa página do Estatuto formaliza tudo isso. O que isso nos diz? Que a organização não depende de decisões informais ou da vontade de uma única pessoa. Existe um sistema, um conjunto de regras e órgãos, tudo criado para garantir estabilidade e continuidade ao trabalho.
E assim a gente chega à grande conclusão. Longe de ser algo que limita a fé, a estrutura de um estatuto funciona como um esqueleto que a sustenta. As regras, os deveres, os órgãos de governo, nada disso existe para engessar a crença. Pelo contrário, servem para criar um ambiente onde a fé possa ser vivida de forma ordenada e focada na missão. A estrutura não é inimiga da fé, ela é o canal que a direciona. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise de um estatuto como este revela uma busca constante por equilíbrio. O equilíbrio entre uma estrutura organizada e a liberdade espiritual de cada indivíduo. Entender como esses dois elementos coexistem é talvez o maior desafio, mas também a maior virtude de qualquer comunidade de fé.